Amsterdã, 27 de julho de 1656. Uma quinta-feira comum que se tornaria um dos dias mais obscuros da história do pensamento ocidental. Dentro de uma sinagoga lotada, autoridades religiosas se preparam para fazer algo que não acontecia há décadas. Eles vão destruir um homem, não com violência física, mas com algo muito pior. O alvo? Um jovem de apenas 23 anos. Seu crime? Fazer perguntas. Perguntas que ninguém ousava fazer. Perguntas que fariam a igreja tremer por séculos. Hoje você vai descobrir por que Baruch Spinoza foi considerado o homem mais perigoso da Europa. E por que suas ideias ainda assustam instituições religiosas até hoje. Imagine a cena. Centenas de pessoas aglomeradas. O silêncio pesado cortado apenas pelo som de velas sendo acesas. 7 rabinos entram vestidos em mortalhas negras, como se estivessem em um funeral. E, de certa forma, estavam. O rabino principal desenrola um pergaminho e começa a ler. Suas palavras ecoam pelas paredes de pedra. Com o julgamento dos anjos e o veredicto dos santos, excomungamos, expulsamos, amaldiçoamos e execramos Baruch Spinoza. Mas espere, isso não é uma excomunhão comum. Eles continuam. Amaldiçoado seja de dia e amaldiçoado seja de noite. Amaldiçoado quando se deita e amaldiçoado quando se levanta. Amaldiçoado quando sai e amaldiçoado quando entra. É a maldição mais severa já registrada pela comunidade judaica de Amsterdã. Mais dura do que a aplicada a qualquer outro herege. Mais brutal do que a reservada para criminosos violentos. O que diabos esse jovem fez? A resposta vai muito além do que a igreja estava disposta a admitir. Porque Spinoza não apenas questionou dogmas religiosos. Ele fez algo muito pior. Ele ofereceu uma alternativa lógica, racional e impossível de refutar. Veja bem, naquela época, a igreja, tanto católica quanto judaica, controlava tudo. Elas diziam como você deveria pensar, o que deveria acreditar, como deveria viver. E esse controle vinha de uma premissa fundamental. Deus está separado da natureza. Deus está lá em cima, observando, julgando, punindo, recompensando. Mas Spinoza olhou para isso e disse: não, vocês estão completamente errados. Agora preste muita atenção no que vem a seguir, porque é aqui que tudo muda. Spinoza propôs algo que parecia simples, mas que destruía todo o edifício do poder religioso. Deus e a natureza são a mesma coisa. Deus não é um velhinho barbudo no céu. Deus não está separado do universo. Deus é o universo. Cada átomo, cada estrela, cada ser vivo, cada pensamento, tudo isso é Deus se expressando. Ele chamou isso de Deus sive natura, Deus ou natureza. São intercambiáveis. Agora você entende por que a igreja entrou em pânico? Porque se Deus é a natureza, então, primeiro, não existe um Deus pessoal que escuta orações. As orações se tornam inúteis. Segundo, não existe céu ou inferno como lugares físicos. As ameaças da igreja perdem o poder. Terceiro, não existem milagres. Tudo segue leis naturais imutáveis. Quarto, não existem escolhidos. Nenhum povo é mais especial aos olhos de Deus. E aqui está o golpe final. Se não existem milagres, céu, inferno ou povo escolhido, para que precisamos de sacerdotes? Spinoza não estava apenas questionando doutrinas, ele estava desmontando toda a estrutura de poder que mantinha a igreja no controle. Ele estava tirando o emprego dos rabinos, dos padres, dos bispos. Pior ainda, ele estava empoderando as pessoas comuns a pensar por si mesmas. Mas vamos mais fundo, porque o que Spinoza realmente fez foi ainda mais radical do que parece. Veja, a maioria dos filósofos da época que criticavam a religião fazia isso de forma cautelosa, escondida. René Descartes, por exemplo, guardava seus escritos mais controversos para depois da morte. Thomas Hobbes usava linguagem cifrada. Spinoza, ele foi direto ao ponto. Em sua obra principal, A Ética, ele usou um método geométrico, o mesmo usado por Euclides para provar teoremas matemáticos, para demonstrar suas ideias sobre Deus, a natureza e a existência humana. Ele começava com definições e axiomas,
como se estivesse provando um teorema de geometria. E então, passo a passo, logicamente, inexoravelmente, ele chegava a conclusões que destruíam séculos de dogma religioso. E aqui está o gênio. Ele fez isso de uma forma que era praticamente impossível de refutar usando lógica. Você tinha que aceitar suas conclusões ou admitir que a lógica em si era falha. A Igreja odiava isso. Mas tem mais. Spinoza não parou em Deus. Ele foi adiante e atacou outro pilar fundamental do poder religioso, o livre-arbítrio. Segundo Spinoza, o livre-arbítrio é uma ilusão. Nós achamos que fazemos escolhas livres, mas, na verdade, cada ação que tomamos é determinada por causas anteriores que remontam ao início do universo. Pense nisso. Você escolhe gostar de chocolate? Não. Você simplesmente gosta. Você escolheu nascer na família que nasceu? Não. Você escolheu os genes que tem? Não. Cada escolha que você faz é resultado de uma cadeia infinita de causas e efeitos que você não controla. Agora, por que isso era perigoso? Porque toda a estrutura moral da Igreja dependia da ideia de que você tinha livre-arbítrio. Se você peca, é porque escolheu pecar. Logo você merece punição. Logo você precisa da Igreja para se redimir. Mas se não existe livre-arbítrio, como pode existir pecado? Spinoza estava arrancando as próprias fundações do medo e da culpa que mantinham as pessoas presas às instituições religiosas. Após a excomunhão, a vida de Spinoza mudou drasticamente. Ele foi expulso da comunidade judaica. Sua própria família o repudiou. Não podia mais falar com amigos de infância. Até sua irmã tentou negar-lhe sua herança. Mas aqui está algo fascinante. Spinoza não se curvou, não pediu desculpas, não tentou negociar seu retorno. Em vez disso, ele mudou-se para um pequeno quarto alugado e começou a trabalhar como polidor de lentes. Um trabalho humilde, manual, que lhe permitia ganhar o suficiente para viver enquanto dedicava suas noites à filosofia. E aqui está algo que poucos sabem. Spinoza polir lentes não era coincidência. Ele estava fascinado pela óptica, pela forma como a luz se comporta, como vemos o mundo. Para ele, polir lentes era também uma metáfora. Ele estava tentando polir a visão da humanidade, clarear a forma como vemos a realidade. Mas o trabalho tinha um preço. A poeira de vidro que inalava constantemente danificou seus pulmões. Ele desenvolveu tuberculose. Spinoza morreria aos 44 anos, sozinho, sem família, sem comunidade religiosa, sem riqueza, mas com suas ideias intactas. Enquanto Spinoza vivia seus últimos anos em reclusão, suas obras começavam a circular pela Europa, e a reação foi explosiva. O Tratado Teológico Político, publicado anonimamente em 1670, causou escândalo imediato. Nele, Spinoza argumentava que a Bíblia não era a palavra literal de Deus, mas um documento histórico escrito por humanos. As profecias não eram previsões sobrenaturais, mas interpretações de eventos naturais. A religião deveria ser separada do Estado. A liberdade de pensamento e expressão eram direitos fundamentais. A Igreja Católica colocou todos os seus livros no Index Librorum Prohibitorum, a lista de livros proibidos. Possuir uma cópia era crime. Ler era pecado mortal. Autoridades protestantes na Holanda foram ainda mais longe. Elas declararam que espinosismo era sinônimo de ateísmo. A pior acusação possível na época. Ser chamado de espinosista podia custar sua vida. Mas aqui está o que é verdadeiramente revelador: a intensidade da reação. Veja, a Igreja tinha lidado com hereges antes. Galileu, Giordano Bruno, Jan Hus, todos foram perseguidos, alguns queimados vivos. Mas a reação a Spinoza foi diferente. Com Galileu, a Igreja podia dizer: ele está errado sobre o movimento da Terra. E pronto. Com Spinoza, eles não podiam fazer isso, porque ele não estava fazendo afirmações científicas simples que pudessem ser refutadas. Ele estava construindo um sistema filosófico completo, logicamente coerente, que substituía toda a visão de mundo religiosa. E a Igreja sabia disso. Eles sabiam que se as ideias de Spinoza se espalhassem,
Se as pessoas realmente as entendessem e aceitassem, a religião organizada como instituição de poder estaria acabada. Por isso a reação não foi apenas condenar, foi tentar apagar, destruir cada cópia. Ameaçar qualquer pessoa que mencionasse o nome dele. Eles não estavam apenas combatendo heresia. Estavam em uma guerra pela própria sobrevivência. Mas aqui está a ironia. Quanto mais a igreja tentava suprimir Spinoza, mais suas ideias se espalhavam. Nas décadas após sua morte, pensadores em toda a Europa liam suas obras secretamente. Copistas faziam cópias à mão e as passavam de amigo para amigo. Sociedades filosóficas clandestinas se formavam para discutir suas ideias. E sabe quem estava prestando atenção? Os pais fundadores do Iluminismo. John Locke, embora oficialmente crítico, foi profundamente influenciado. Voltaire chamou Spinoza de o maior e mais honesto dos filósofos. Leibniz visitou Spinoza e discutiu filosofia com ele, mas depois negou publicamente para proteger sua reputação. E então vêm os grandes. David Hume construiu seu ceticismo sobre fundações spinozistas. Immanuel Kant dedicou anos tentando refutar Spinoza e, no processo, criou sua própria filosofia revolucionária. Hegel chamou Spinoza de o ponto crucial da filosofia moderna. Mas o impacto vai além da filosofia. Einstein, quando perguntado se acreditava em Deus, respondeu: "Eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela na ordem harmoniosa do que existe." Freud mantinha um busto de Spinoza em seu consultório. Os românticos alemães, Goethe, Schelling, Novalis, viam Spinoza como um profeta. E na política? As ideias de Spinoza sobre separação entre igreja e Estado, liberdade de expressão, democracia, todas essas sementes plantadas há 350 anos, floresceram nas constituições das democracias modernas. A igreja tentou matar as ideias de Spinoza. Em vez disso, essas ideias se tornaram a base do mundo moderno. Agora, você pode estar pensando: tudo bem, isso é história fascinante, mas por que deveria me importar hoje? Porque os mesmos medos que levaram a igreja a excomungá-lo ainda existem hoje. Pense nisso. Quantas instituições ainda dependem de você acreditar que precisa delas como intermediárias com o divino? Quantas organizações religiosas ainda usam medo do inferno, do pecado, da condenação para controlar comportamentos? Quantos líderes espirituais ainda afirmam ter acesso especial à verdade, exigindo obediência cega? Spinoza nos ofereceu uma alternativa radical. Você não precisa de intermediários. Você não precisa de medo. Você não precisa de culpa. Se Deus é a natureza, então conhecer Deus é estudar a natureza. É ciência. É compreensão racional. Se tudo está conectado como expressões da mesma substância infinita, então amor pela natureza é amor por Deus. E aqui está a parte mais libertadora. Se não existe livre-arbítrio no sentido tradicional, então você pode parar de se culpar por suas falhas. Você não escolheu ser ansioso. Você não escolheu seus traumas. Você não escolheu a família em que nasceu ou as circunstâncias que moldaram você. Mas, e este é um mas enorme, você ainda pode trabalhar para mudar. Porque entender as causas das suas ações te dá poder para modificá-las. Spinoza chamava isso de liberdade através do conhecimento. Quanto mais você entende as causas que te movem, mais você pode direcionar sua vida de forma sábia. Não é livre-arbítrio mágico, é algo melhor. É autodeterminação baseada em autoconhecimento. Mas agora vamos ao núcleo da questão. O verdadeiro motivo pelo qual a igreja temia Spinoza. Não era apenas porque ele dizia que Deus e natureza eram um. Não era apenas porque ele negava milagres ou livre-arbítrio. Era algo mais profundo, algo que ameaçava o próprio conceito de poder religioso. Spinoza demonstrou que a religião é um fenômeno natural. Não sobrenatural. Natural. Ele argumentou que as religiões surgiram porque os seres humanos, não entendendo as causas naturais dos eventos, atribuíram esses eventos a seres sobrenaturais. Trovões? Deus está bravo. Colheita boa? Deus está feliz. Doença? Punição divina.
recuperação, milagre. As religiões organizadas, segundo Spinoza, perceberam que podiam usar esse medo e ignorância para ganhar poder. Elas se posicionaram como intermediárias entre a humanidade ignorante e as forças misteriosas do universo. E para manter esse poder, precisavam manter as pessoas ignorantes. Por isso, a Igreja historicamente se opôs à educação das massas. Por isso, queimou bibliotecas. Por isso, perseguiu cientistas. Porque conhecimento é o inimigo do controle religioso. Spinoza não apenas disse isso, ele demonstrou um caminho alternativo. Ele mostrou que você poderia ter uma vida ética, significativa, até espiritual, sem dogmas religiosos. Ele provou que moralidade não vem de mandamentos divinos, mas de entender racionalmente o que leva ao florescimento humano. E foi isso que a Igreja não podia tolerar. Não um ataque à religião, mas uma alternativa completa, funcional, logicamente coerente à religião. Spinoza não estava tentando reformar a Igreja, ele estava tornando-a obsoleta. Mas existe outra dimensão nas ideias de Spinoza que raramente é discutida, uma dimensão profundamente prática e transformadora. Spinoza escreveu extensivamente sobre emoções. Ele mapeou as paixões humanas com a precisão de um cientista. Amor, ódio, inveja, alegria, tristeza, esperança, medo. E ele fez uma pergunta revolucionária. Como podemos nos libertar de emoções destrutivas? A resposta da Igreja era, através da graça divina, do arrependimento, da oração. A resposta de Spinoza era radicalmente diferente, através do entendimento. Ele argumentava que emoções negativas surgem de ideias inadequadas, de mal-entendidos sobre nós mesmos e o mundo. Quando você entende verdadeiramente as causas das suas emoções, elas perdem poder sobre você. Está com raiva de alguém? Entenda que essa pessoa agiu baseada em suas próprias causas, sua própria história, suas próprias limitações. A raiva diminui. Está com medo? Entenda as verdadeiras causas do que você teme. O medo se transforma em preparação racional. Está invejoso? Entenda que cada pessoa é resultado de causas únicas. A inveja se dissolve. Spinoza chamava isso de beatitude, um estado de paz profunda que vem de entender sua conexão com tudo o que existe. E aqui está o mais incrível. Ele não estava falando de teoria abstrata. Ele vivia isso. Testemunhas da época descreviam Spinoza como notavelmente tranquilo, sereno, livre de ansiedade e raiva. Em um mundo de conflitos religiosos, guerras, perseguições, ele encontrou paz interior através da compreensão. E ofereceu esse caminho para qualquer um disposto a pensar. Mas tem mais. As ideias de Spinoza sobre política eram tão radicais quanto suas ideias sobre Deus. Em uma época quando reis governavam por direito divino e dissidência era traição, Spinoza argumentou que o governo deveria servir ao povo, não o contrário. Ele foi um dos primeiros defensores da democracia moderna, não a democracia limitada da Grécia Antiga, mas algo próximo do que temos hoje, governo do povo, pelo povo, para o povo. Ele argumentou que liberdade de expressão não era apenas um direito, mas uma necessidade para uma sociedade saudável. Que suprimir ideias, mesmo ideias perigosas, era mais perigoso do que permitir que fossem discutidas abertamente. Que a função do Estado não era impor moralidade religiosa, mas permitir que as pessoas vivessem em paz e perseguissem seus próprios interesses. Esses conceitos revolucionários no século XVII estão na fundação de toda a democracia liberal moderna. Cada vez que você critica seu governo sem ser preso, você está exercendo um direito que Spinoza ajudou a articular. Cada vez que você pratica sua religião, ou escolhe não praticar nenhuma, sem interferência do Estado, você está vivendo em um mundo que Spinoza ajudou a imaginar. Cada vez que você lê, escreve ou diz o que pensa livremente, você está beneficiando de ideias que Spinoza defendeu quando isso podia custar a vida. E a Igreja sabia que essas ideias políticas eram tão perigosas quanto as teológicas, porque um povo que pensa livremente não aceita tirania. Um povo que questiona
não obedece cegamente. Spinoza estava plantando sementes de revolução. Não revolução violenta, mas revolução intelectual. E essas são as mais perigosas de todas. Aqui está algo fascinante que poucos percebem. Spinoza nunca ficou rico, nunca buscou fama, nunca fundou uma escola de seguidores. Ele recusou uma cátedra universitária que lhe daria segurança financeira, porque isso exigiria que ele se calasse sobre certas questões. Ele escolheu a pobreza e o ostracismo em vez de comprometer suas ideias. Por quê? Porque para Spinoza, a busca da verdade não era um meio para um fim, era o próprio fim. Era o que dava significado à vida. Ele escreveu: a felicidade não é a recompensa da virtude, mas a própria virtude. Em outras palavras, não vivemos bem para sermos felizes depois. O viver bem é em si a felicidade. E isso contradiz completamente a narrativa religiosa de sacrifício terreno por recompensas celestiais. Spinoza estava dizendo: o paraíso não é um lugar para onde você vai depois de morrer. O paraíso é um estado de compreensão que você pode alcançar agora. E a Igreja odiava isso, porque se as pessoas acreditassem nisso, por que se submeteriam a autoridades religiosas? Por que seguiriam regras arbitrárias? Por que dariam dízimos? Spinoza estava oferecendo libertação espiritual imediata, gratuita, disponível para qualquer um através da razão. Era o pior pesadelo da Igreja institucional. Mas vamos falar sobre algo que raramente é mencionado: o lado humano de Spinoza. Imagine ser completamente cortado de sua comunidade aos 23 anos. Sua família te repudia. Seus amigos não podem falar com você. Você está sozinho. Qualquer pessoa normal ficaria amargurada, se tornaria cínica, perderia a fé na humanidade. Spinoza não. Ele manteve correspondência com pensadores por toda a Europa. Recebia visitantes em sua humilde moradia. Era descrito como gentil, paciente, generoso com seu tempo. Quando um ex-amigo publicou um livro atacando suas ideias e distorcendo seus argumentos, Spinoza começou a escrever uma resposta, mas então parou. Ele decidiu que não valia a pena, que engajar em polêmicas pessoais era perda de tempo. Isso não era fraqueza, era força. Era a aplicação prática de suas próprias ideias sobre emoções. Ele entendeu que raiva e ressentimento são emoções destrutivas que surgem de não entender que as pessoas agem de acordo com suas naturezas. Ficar bravo com alguém por agir segundo sua natureza é como ficar bravo com uma pedra por cair quando você a solta. Spinoza vivia suas filosofias, e isso tornava suas ideias ainda mais perigosas para a Igreja, porque ele provava que era possível ser ético, compassivo, generoso, sem religião organizada. Ele era a refutação viva da afirmação de que sem Deus tudo é permitido. Agora vamos falar sobre o elefante na sala. Spinoza estava certo? Bem, depende do que você quer dizer com certo. Sobre Deus e natureza serem o mesmo. Isso é uma questão filosófica profunda que ainda é debatida, mas o que é inegável é que sua visão abriu portas para a ciência moderna. Se você estuda o universo, você está estudando Deus, então estudar o universo é um ato sagrado. Isso legitimou a investigação científica de uma forma que a religião tradicional nunca fez. Sobre livre-arbítrio, a neurociência moderna está cada vez mais mostrando que Spinoza estava no caminho certo. Estudos mostram que decisões podem ser previstas segundos antes de estarmos conscientes delas. Nossos cérebros decidem antes de nós sabermos que decidimos. Isso não significa que Spinoza estava 100% certo em tudo, mas ele estava certo o suficiente para mudar o curso da história humana. E aqui está algo profundo. Talvez a verdade exata não importe tanto quanto o efeito das ideias. As ideias de Spinoza levaram a mais liberdade, mais ciência, mais compaixão, mais democracia. Elas libertaram incontáveis pessoas de medo e culpa. Elas abriram caminho para o progresso humano. Se isso não é verdade no sentido mais profundo, então o que é? Então por que a Igreja o temia? Agora você sabe. Não era porque ele blasfemou. Não era porque ele era rebelde. Não era porque ele era um ateu, embora ele provavelmente não era.
pelo menos não no sentido moderno, era porque ele ofereceu algo que a Igreja nunca poderia oferecer: liberdade intelectual completa, libertação através da compreensão, paz através do conhecimento, ética sem medo, espiritualidade sem superstição. Ele mostrou que o imperador estava nu, e uma vez que você vê isso, você não pode desfazer. E a melhor parte: suas ideias não pertencem a nenhuma instituição. Não há igreja de Spinoza. Não há dogma espinosista que você precisa aceitar. Não há ritual que você precisa seguir. Suas ideias são simplesmente isso: ideias, disponíveis para qualquer um que queira pensar sobre elas, questionar, adaptar, rejeitar ou aceitar partes. Essa era a verdadeira ameaça. Não um novo sistema de controle para substituir o antigo, mas a total ausência de controle. Pensamento livre, investigação aberta, dúvida como virtude, não pecado. A Igreja temia Spinoza porque ele não estava tentando derrubar o rei para se tornar rei. Ele estava abolindo a própria instituição da realeza. E séculos depois, apesar de todos os esforços para suprimir, queimar, banir suas obras, aqui estamos, discutindo suas ideias, sendo influenciados por elas, vivendo em um mundo que ele ajudou a criar. A Igreja perdeu. Spinoza venceu, não através de armas ou exércitos, mas através de algo muito mais poderoso, ideias que ressoam com algo fundamental na natureza humana: o desejo de entender, a coragem de questionar, a recusa em aceitar respostas fáceis. Então, da próxima vez que alguém lhe disser que você precisa de intermediários para o divino, lembre-se de Spinoza. Da próxima vez que alguém usar medo para controlar seu comportamento, lembre-se de Spinoza. Da próxima vez que alguém disser que questionar é pecado, lembre-se de Spinoza, porque um homem sozinho, pobre, doente, excomunicado, mudou o mundo, não apesar de ser rejeitado pelas instituições, mas talvez por causa disso. Livre de obrigações, livre de pressões para conformar, livre para pensar, ele viu mais claramente do que aqueles presos em doutrinas e dogmas. E essa liberdade, essa clareza de visão, era o que a Igreja mais temia. Porque uma vez que você prova a liberdade intelectual verdadeira, você nunca mais aceita correntes. E Spinoza nos mostrou que essas correntes sempre foram ilusórias. Nós sempre fomos livres. Só precisávamos perceber.